Boa noite, graça e paz. O pastor Zaqueu já falou, já nos apresentou. Meu nome é Jorge Antônio, eu sou africano, de Guiné-Bissau. Então, casando com a Socorro já há esse tempo, quase 17 anos. E estamos fazendo missões lá em Guiné-Bissau durante esse tempo todo. Mas Deus é bom, Deus é fiel. E está nos dando a oportunidade de fazermos parte da Igreja Batista Shalom. E hoje estamos aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero falar uma coisa muito importante para a igreja essa noite. Olha para dentro de você, quem você é. Quem você na verdade é, diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família e diante da sua igreja. Quem você é. Quando as pessoas olham para você, o que eles acham, o que eles pensam a respeito de você? Qual é a leitura que eles fazem sobre você? Porque Paulo fala que nós somos a carta. Sendo a carta, nós temos um conteúdo. As pessoas olham para nós e façam uma leitura. Quando você passa no seu bairro, o seu vizinho olha para você, qual é a leitura que esse vizinho faz de você? Será que você passa a mensagem do Evangelho? Será que você é aquela pessoa que, como Eliseu passava e as pessoas falavam, este é o homem, é a mulher de Deus? Será que isso acontece? Porque não adianta nós queremos ser missionários em terras longínquas. Não adianta querendo ir para a África sendo missionário, desde que nós não temos conteúdo no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa cidade e até na nossa igreja. Não adianta. Precisamos ter conteúdo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer algo que glorifica o nome de Deus, Pai, que glorifica o nome de Jesus, que glorifica o nome do Espírito Santo, que a palavra seja vista em nós. Amém? Como você se vê? Como as pessoas se veem? Isso é muito importante. Antes de qualquer decisão que você deve tomar ou pensa a tomar com respeito à missão. Outra coisa também importante. Olha para trás. Agora você já olhou dentro de você mesmo. Você já olhou a sua vida. Já fez uma radiografia de si mesmo. Agora, olha para o seu passado. Quem você era antes de conhecer a Cristo Jesus? Onde é que você andava? O que você fazia? Qual era o seu convívio? Como era a sua vida? Antes de conhecer a Cristo Jesus. Se cada um de nós tivesse a oportunidade para dar um testemunho, eu creio que cada um falava coisas incríveis do seu passado. Mas eu quero te dizer uma coisa, o seu passado já passou por causa de Cristo Jesus em sua vida. Não volte mais a lembrar do seu passado, nem tenha saudade do seu passado, porque o seu passado já foi cravado na cruz de Cristo Jesus. Amém? Esqueça, Satanás vai fazer tudo possível para trazer à tua memória, para trazer as lembranças do seu passado, para te acusar dizendo que você fez isto, você fazia isto, você era aquilo, você era isto.
Mas em Cristo Jesus responde, na verdade, mas o sangue de Cristo Jesus já me limpou de todos os meus pecados. Amém? Isso é importante. Essa libertação do passado, isso é algo muito importante que vai nos ajudar a viver uma vida cristã livre de preconceito, livre de peso do pecado. Porque Deus fala em Isaías que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e jamais lembrará dos nossos pecados. Amém? Agora, a terceira coisa muito importante que eu quero que você fazer é olhar para o futuro. Já olhou dentro de você quem você é? Já olhou o seu passado, quem você era? Agora, olha para o futuro. Quem você vai ser? Ou onde você quer chegar? Como você quer chegar lá? Quais são as metas? Olha para o futuro, porque o nosso futuro termina onde Cristo Jesus está. Amém? O nosso futuro está em Deus. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter problemas, mas nunca nós devemos olhar para trás, jamais, mas devemos olhar para frente. Amém? Onde está o autor e consumador da nossa fé? Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Essa é a vida. Para que nós possamos ser o que nós desejamos ser em Cristo Jesus, de fato, é muito importante. Agora, veio na minha mente uma coisa agora. Vamos falar. Eu quero usar a ilustração da vida de profeta Elias. Quando se fala em Elias, era um homem incrível. Um homem cheio de fé. Um profeta que falava e caía fogo do céu. Um homem que era cheio do Espírito Santo. Um homem extraordinário. Mas ele tinha um problema, como cada um de nós aqui. Eu quero mostrar 3 fases da vida de Elias, que talvez possa servir de exemplo ou de incentivo a cada um de nós hoje, para que nós possamos entender a missão que Deus tem para cada um de nós. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Ou por que você está vivo? Pergunta. Você já perguntou a si mesmo, por que eu nasci? Eu vim a este mundo para quê? Para ser contado como mais um brasileiro, uma brasileira? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Irmão, essa pergunta vai te ajudar muito a refletir, a pensar e tomar decisões corretas para a sua vida. Amém? Nós não somos fruto do acaso, como eles tentam nos ensinar. Não é uma coincidência para estarmos aqui, como alguns pensam. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem uma determinação. Tem porquê. Amém, igreja? Você está aqui hoje porque é aqui que você deveria estar, ou que deve estar. Louve a Deus por isso. Amém? Quando chegamos de Curitiba, aí contamos para a pastora Genoveva que andamos, não sei, o caminho, aí ela estava conversando com pastores aqui, eu dizendo que usamos uma rota mais longe, poderíamos usar a rota mais perto, a gente ia economizar 200 quilômetros. Mas a pastora Genoveva falou, com certeza tem um propósito nisto, é um livramento de Deus para a nossa vida. E eu acredito. Amém? Se Deus nos trouxe por caminho mais longo, quem sabe qual era o objetivo? O que Deus queria ensinar para nós ou nos livrar? Então você está aqui hoje, abra o seu coração para Deus e deixa Deus usar a sua vida. Amém? Se quisermos fazer face a este mundo pecaminoso, temos que escolher em qual dimensão nós queremos andar.
Se queremos ser missionários, que vão levar a palavra de Deus e transformar o mundo, precisamos de decidir qual é a dimensão em que nós queremos viver como cristãos. Um cristão não pode viver uma vida por acaso. Nós não podemos viver uma vida só a calhar, porque a palavra de Deus nos dá diretrizes, nos dá orientação. Amém? Quando Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Tem um critério: ir, pregar o evangelho todo e a toda criatura. Então, Elias, podemos ver na vida de Elias. Elias era um grande profeta, como eu falei. Mas ele tem um momento na vida de Elias que ele viveu na dimensão do corpo. Como cada um de nós, às vezes, acontece. A carne, chegou um momento em que a carne de Elias falava muito mais alto. Chega um momento na nossa vida em que o nosso eu fala muito mais alto do que a voz do Espírito Santo. Chega um momento na nossa vida em que a voz da sociedade fala muito mais alto em vez de a voz de Deus. Chega um momento na nossa vida em que a voz dos amigos fala muito mais alto. E cria dúvidas nas nossas vidas. Lá em Guiné-Bissau, os mais velhos têm autoridade absoluta. Em qualquer comunidade, lá chamamos de tabanca. São vilas, aldeias. Então, a voz dos mais velhos é ordem, é lei. Quando eles falam, quando eles decidem uma coisa, os mais jovens simplesmente têm que cumprir sem questionamento. Às vezes dificulta muito o evangelho ou a evangelização nas aldeias. Portanto, agora, se você conseguir fazer um daqueles velhos converter, aí as coisas se tornam muito mais fáceis. A porta abre e todo mundo se converte. Chegou o momento na vida de Elias. Elias andava na carne, o corpo. Chega um momento na nossa vida em que nós ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, hoje na igreja sobre missões. Você fica empolgado, você vai sair animado, você vai querer tomar decisão para a sua vida, mas depois, saindo lá fora, o eu começa a falar, a voz interior começa a falar, a voz dos amigos, a voz dos vizinhos, a voz da sua consciência, e acaba apagando aquele fogo ardente que estava na sua vida, e você vai continuar sendo aquele crente normal. Crente não pode ser crente normal. Crente tem que ser crente anormal. Tem que ser anormal. Porque é assim que é a vida. Crente normal é aquele crente que vai à igreja, vai para casa, participa de programação da igreja, porque o pastor estabeleceu, depois volta para casa. Crente normal participa de vigília e volta para casa. Crente normal e tem um ciclo vicioso. Não. Vê todos os homens e as mulheres de Deus na Bíblia como eles viviam. Amém? Era uma coisa esporádica, não era uma coisa, de repente do nada acontecia coisas incríveis. Amém? Ser crente não tem que ter lógica, amigo. Não precisa de lógica. As coisas de Deus estão fora da lógica. O mar vermelho abriu por causa de um cajado de Moisés. Jericó foi derrubado, caiu os muros de Jericó simplesmente por causa de toque de cornetas. Os ministros de louvores, os sacerdotes davam volta de cidade de Jericó. Cidade de Jericó, a Bíblia fala que caiu.
Do nada. Não tem lógica. Amém? Enquanto você está exigindo lógica para os acontecimentos de Deus, você vai ser crente normal. Não tem sentido. Você vai ouvir voz. Tem crianças aqui no Brasil também para adotar, para ajudar. Tudo bem. Se é a vontade de Deus, adota a criança no Brasil. Mas também aqui no Brasil temos muita miséria, temos muita pobreza. Não tem problema. Se é a vontade de Deus, investe em missões aqui no Brasil. Não tem problema. Mas o importante é fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita. Em Romanos parece capítulo 12. A vontade de Deus parece que é bom, é perfeito e agradável. Ponto final. Não importa onde. Às vezes você fala, não, tem meninos aqui do nosso bairro, mas você nem investe lá. Irmãos, saia da carne, saia do corpo, não fica no corpo. Quando Elias estava no corpo, o que aconteceu com Elias? Ele teve comportamentos desagradáveis naquele desafio com os profetas de Baal. Depois disso, Elias mandou matar 450 profetas de Baal uma vez. O eu de Elias falava mais alto. A empolgação, o corpo, a vontade, o eu. Hoje não tenho vontade de ir para a igreja. Isso é o corpo. Eu estava falando aqui. Lá em Guiné-Bissau, para a pessoa mudar de igreja, essa pessoa pode estar no pecado, pode ter uma vida fraca na fé, pode ter uns 1.500 problemas, mas não saia da igreja. Ele fica lá. Mas aqui no Brasil, quando eu chego, fulano está lá, mudou de igreja. Fulano está, não, foi outra igreja. Não, fulano está, saiu da igreja. Pronto, não sei. E nem vou tentar saber o porquê. Mas é estranho. Estranho é estranho. Se é igreja para igreja, qual é o significado? Sair da igreja, por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja com um condicionamento. A igreja tem que me servir, no lugar de eu servir a igreja. Amém? Não, a igreja não foi criada para isso. Nós fomos chamados para ser a igreja. Amém? Do nada, muda da igreja. Tudo bem. Agora, o que eu quero incentivar a igreja é o seguinte: missões não se faz no braço, no eu, na minha vontade, na minha carne, no meu desejo. Não. Elias pensava que fazer a obra de Deus era necessário a força. Ele podia decidir o que fazer. Não. Ele estava no estado do corpo. Estou cansado hoje, não vou à igreja. Estou cansado, não vou para a vigília. O corpo. Hoje estou com dor de cabeça, não vou para a igreja. Corpo. Tem compromisso, liga para o pastor, desmarca com o pastor. É o corpo. Eu falei de manhã, fazer missões é uma responsabilidade da igreja. A igreja é a única instituição no mundo, eu creio, que não recebe subsídios, financiamento de nenhuma organização. E as pessoas nem querem dar dinheiro para a igreja. A igreja mantém através da igreja. Amém? Graças a Deus, todas as obras missionárias no mundo são mantidas pelos irmãos da igreja. A sua oferta, o seu dízimo, é que faz a obra de Deus caminhar em nome de Jesus. Amém? Continua assim, seja fiel. Não deixe que o seu corpo segure o seu bolso. Amém? Elias também, depois teve um problema. Ele andava na dimensão da alma. A alma ficou triste.
Aí quando Acabe foi relatar o que aconteceu com o que Elias fez com os 400 profetas, a Jezabel tomou decisão. Aí falou para Elias: eu quero ver até amanhã, esta hora, eu juro por deuses que vou te matar. Ficou triste, ficou com medo e fugiu. Irmão, quando você fica com medo, quando fala de missões e você fica com medo, você fica triste, você fica preocupado, você está na dimensão da alma. O medo não é o problema. Ai, eu vou para missões, como é que eu vou viver? Eu não gosto de depender de pessoas, eu sou um trabalhador, eu gosto de suar para viver. Muitas pessoas falam isso. Eu não gosto de depender da igreja, esperar a oferta da igreja. Então você não é chamado. Quando você é chamado, quando Deus de fato te chama, você não depende das pessoas, mas você passa a depender de Deus. Amém? Porque Deus usa pessoas, Deus abençoa pessoas e as pessoas abençoam o lugar. Amém? Deus abençoa as pessoas e as pessoas abençoam as pessoas. É difícil. Isso causa medo dentro de nós. Causa. Porque não temos contrato com a igreja, não temos carteira assinada com a igreja, não temos nada. Mas a nossa vida é pela fé. Nós andamos não pelo que nós vimos, mas andamos pelo que nós cremos na palavra de Deus. Amém? Deus falou para Abraão: saia, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu, foi-se, deixou tudo para trás. E Abraão nunca se arrependeu. Irmão, se Deus está te chamando, não deixa aquele sentimento de medo tomar conta da sua vida. Seja um missionário onde você está. Se é nessa igreja, então começa nessa igreja. Amém? Se um dia também Deus te chamar para ir para uma cidade longe, para um país longe, para um outro continente, vá, e Deus vai na tua frente em nome de Jesus. Amém? Saia. Não fica. Não deixa o medo tomar conta de sua vida. Elias escondeu, Elias fugiu e se escondeu de Jezabel. Elias que orou e o fogo caiu do céu. Elias orou e não choveu 3 anos e meio. É esse Elias que estava fugindo. Irmãos, na vida cristã tem um momento que nós estamos lá em cima e tem momentos que nós estamos embaixo. Tem momento que nós estamos em cima e tem momento que nós estamos embaixo. Isso não é o problema. O problema é quando nós pararmos na vida cristã. O problema não é enfrentar dificuldades. Dificuldades vão vindo cada dia, cada momento na nossa vida. Mas nós temos que manter o foco, temos que manter caminhando, temos que enfrentar em nome de Jesus e não fugir como Elias fez. Elias é um grande profeta. Quantas vezes você já tentou parar? Quantas vezes o medo já invadiu a sua vida? Medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de perder a casa, medo de perder o seu carro, medo de perder até o seu filho. Amém? Muitas das vezes. Mas nós temos que crer em Deus. Porque tudo é dele e para ele. Amém? Nós não temos nada. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Portanto, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Devemos estar dispostos a entregar a nossa vida para Deus. Deus falou com Josué: meu servo Moisés morreu. Meu servo Moisés morreu. Dispõe-te e assume a liderança deste povo.
falou para Jonas: dispõe-te, vai para a cidade de Nínive. Jonas fugiu. Saulo, a Bíblia falou: dispõe-te, entra na cidade de Damasco, lá eu te mostrarei. Sempre Deus fala disposição, disposição, em disposição, disposição. Isso que Deus quer de nós. Você pode não ter nada, você pode não ter conhecimento, você pode não ter um preparo missionário, você pode não ter domínio de línguas, você pode não dominar as culturas estrangeiras, mas Deus precisa, única coisa, da sua disposição. Se você é disposto para Deus, Deus vai te capacitar e Deus vai te preparar e Ele vai te mandar para onde Ele quer que você esteja. Amém? É só isso. Aí chegou outra fase na vida de Elias. Elias, Deus falou: agora você tem que sair do seu esconderijo. Chegou a hora. Mas mesmo Elias escondido lá, Deus mandou o corvo para sustentar Elias. Mandou o corvo para sustentar Elias. Deus nunca nos abandona, nós que abandonamos a Deus. Deus nunca nos abandona, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos problemas. Mas Deus nunca nos abandona. Deus não abandonou Elias, mesmo ele fugindo, escondendo. Aí o anjo do Senhor chegou lá, levou comida, levou água para ele, confortando-o, para mostrar que ele é Deus. Ele não vive de acordo com as nossas circunstâncias. Deus te ama. Não importa quem você é, o que você está fazendo agora, mas Deus continua te amando. Elias depois saiu de lá, Deus falou: agora chega, você vai ao encontro de rei Acabe. Agora chega o tempo, você tem que ir, tem que enfrentar. Aí Elias renovou as forças, aí estava na dimensão do Espírito, aí ele foi e teve coragem, o medo fugiu, foi ao encontro de Acabe, enfrentou Acabe e falou para Acabe: agora vai chover. Irmão, quando nós estamos na dimensão do Espírito, não tem barreira, não tem dificuldade, não tem limitação, não tem nada para nós. Não tem. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a igreja estava reunida no Novo Testamento, no tabernáculo, aliás, no cenáculo. Aí quando o Espírito Santo de Deus desceu em cima daqueles homens, aí a vida daqueles homens foram transformados e ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as grandezas de Deus em outras línguas. Mas eram homens problemáticos. Pedro, por exemplo, negou a Jesus 3 vezes. João pediu o fogo do céu para queimar os samaritanos, simplesmente porque eles não aceitaram a palavra de Deus. Ainda Pedro cortou a orelha do soldado. Eles eram homens problemáticos, mas quando o Espírito Santo de Deus desceu na vida deles, eles foram transformados em outras pessoas. Paulo pregou, 3.000 pessoas se converteram num dia só. Amém? Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida. Olha, trabalhamos em Guiné-Bissau, mas com muitas dificuldades. Aqui, não sei, aqui vocês falam de macumba, mas eu nunca entendi de macumba do Brasil. Nunca. Lá tem negócio pesado. Quando o espaço que nós compramos, eu acho que o pastor Zaqueu conhece lá, compramos um espaço. Aquele espaço ficou durante muitos anos. Ninguém queria comprar, as pessoas tinham medo de comprar aquele espaço. Por quê? Estava sob maldição. A família daquele espaço, eles colocaram uma maldição na casa. Quando eles, é uma tradição de uma etnia lá, quando coloca aquele negócio na casa, toda a família tem que sair de casa, senão pode morrer.
Aí fugiram e a casa caiu e o espaço ninguém queria comprar. Aí fomos lá, negociamos, graças a Deus compramos aquele espaço. E graças a Deus, aquele lugar está sendo transformado. Construímos uma igreja e agora construímos a escola naquele lugar, graças a Deus. Por quê? Não eu, mas é a misericórdia, é graça, é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida que nos protegeu daquela maldade. Macumba na África é muito forte. Lá, por isso quando a pessoa fica doente, às vezes não leva para o hospital. Eles têm que levar para os macumbeiros para saber qual é o problema. Se a pessoa morre, tem que ser essa pessoa, eles fazem rituais para descobrir a causa da morte da pessoa. Eu falo sempre, eu brinco sempre, lá no meu país ninguém morre. As pessoas são, sei lá, como é que vocês falam em português? São, como é que eu estou falando? É matado, está matado. São assassinados, sabe? Toda pessoa que morrer lá, não. Para nós não existe morte natural assim. É complicado. É porque alguém fez mal, jogou a macumba contra aquela pessoa. Por quê? Aquelas pessoas ainda estão sob domínio de Satanás. E nós aqui precisamos de levar o Evangelho, precisamos de falar de Jesus para aquelas pessoas, para que os olhos dessas pessoas possam abrir e entender as grandezas de Deus, a misericórdia de Deus, a morte de Jesus Cristo no Calvário, pelas nossas vidas, pelo pecado da humanidade. Quem pode fazer isso? É o Espírito Santo em nossas vidas. Se não for o Espírito Santo, ninguém jamais poderia fazer isto. Não deixa de andar no corpo, na sua vontade, porque a sua vontade, a nossa vontade como seres humanos, ele nos pesa para baixo, para a terra, para as coisas daqui. Mas quando nós andamos no Espírito, o Espírito vem de Deus e nos leva para mais perto, mais próximo de Deus. Amém? Quanto mais você vive no Espírito, você pensa mais no céu, você pensa mais na eternidade, você pensa mais nas coisas de Deus. Quando nós vivemos na carne, a nossa vontade é aqui. Por isso os israelitas disseram, saudades do Egito, de carne do Egito. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Que essa igreja seja uma igreja missionária. Que essa igreja possa ser uma igreja que vai fazer essa cidade ser transformada através da sua vida, através da nossa vida. Amém? Eu sempre falo, a igreja não é para crente, a igreja é para descrente. Nós já fomos salvos. O que é que nós temos que fazer? Sair e falar do amor de Deus e ganhar outras pessoas para virem para a igreja e assim continua o ciclo da vida. Amém? Mas às vezes estamos conformados nas nossas igrejas. Faça dessa igreja uma igreja missionária. Entra no projeto, na visão do pastor. É só assim que nós podemos ganhar o mundo para Cristo. Amém? Amém? Isso é importante. Eu falei, eu cheguei aqui no Brasil em 2005. Tem coisas que me marcaram muito. Uma delas, eu falei, eu cheguei, a cultura brasileira é de abraço, de beijo e aquela coisa de apego. O africano não tem muito esse jeito, hein? Isso às vezes dá um problema entre mim com a esposa. Ela quer aquele negócio de abraço, andar de mãos dadas, aquela coisa. Mas eu estou aprendendo isso. O brasileiro é muito apego, abraço, sabe? Aí eu vi na igreja
Casal, claro, abraçando na igreja, dando beijo um ao outro na igreja. Isso para mim era blasfêmia, sabe? Eu falava, o que é isso? Na igreja, sabe? Mas é ambiente. Eu prefiro beijar na igreja com sua esposa do que fazer coisas erradas lá fora. Deus é maravilhoso. Amém? A cultura é um problema para nós. A cultura. E quando os brasileiros vão para lá, vê coisas incríveis, eles ficam chocados, ficam assim, sem entender. Mas quando nós convertemos a nossa cultura, tem que transformar e ser a cultura bíblica, a cultura dos céus. Amém? Não tem escravo, não tem preto, não tem branco, não tem castanho. Todos em Cristo Jesus somos um, graças a Deus. Amém? Então faça dessa igreja o seu campo missionário. E começa aqui. Jesus falou, em Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Falei de manhã, se Deus te chamou para a África, é África. Mas se Deus te chamou para ficar aqui, é aqui. Mas você pode, sendo missionário aqui, investindo na África, adotando uma criança. Você pode fazer isto. Quer dizer, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou obreiro, missionário aqui, mas também eu posso ajudar uma criança na África. Amém? Não tem problema. Se é isso que Deus quer para a sua vida, porque Deus quer te usar aonde você está. Amém? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Ser missionário é muito bonito, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas é gratificante. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou, fazer missões. Amém? Eu quero orar por você. Quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar para a sua vida. Não deixe o seu corpo te governar. Não deixe a tua alma, para de chorar, para de lamentar a sua situação. Entrega a sua situação a Deus. Saia do seu cantinho, coloca tudo diante de Deus. Fala, Deus, eis-me aqui, usa-me como o Senhor quer. Para de sofrer com os seus problemas. Saia da dimensão da alma. Saia daquela situação triste que você está enfrentando. Lança tudo para Deus. Eu não sei, não conheço a tua vida, mas Deus sabe o quanto você já sofreu e está sofrendo ainda. Simplesmente porque você não quer lançar diante, no altar de Deus. Lança para Deus. E viva na dimensão do Espírito. Aí você vive leve. Você tem um fardo muito suave. Porque Jesus vai te ajudar a levar os seus problemas. Amém? Seja um missionário onde você está. Não esconda, não fuja da sua responsabilidade como Elias tentou fazer. E Deus vai te abençoar. Seja obediente à liderança da sua igreja. Invista na obra missionária da tua igreja. Invista com o pouco que Deus te deu, invista e faz prova de Deus, se Ele não vai te abençoar. Assim que a palavra de Deus nos diz. Amém? Eu tenho fé que essa igreja vai romper a cidade, vai ser uma coisa extraordinária. A nossa vida vai ser uma coisa tremenda. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vamos ouvir notícia de Guiné-Bissau que a igreja Ceifa aqui em Foz está sendo uma bênção em Cristo Jesus. Amém? Para que isso aconteça, você tem que viver na dimensão do Espírito. Às vezes é difícil, mas isso que é o caminho. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu sou simples servo Teu. O Senhor conhece a vida de cada um, Pai.
O Senhor conhece a situação de cada um esta noite. Que Deus possa falar ao coração de cada um de acordo com a sua necessidade, Pai. Que nós saiamos, não deixamos que o nosso corpo nos governe, não deixamos que a nossa alma nos domine, mas que deixamos o Espírito Santo de Deus nos governa em nome de Jesus. Pai, cada um, Senhor Jesus, abençoa essa igreja, Pai, abençoa esse povo, Pai, abençoa, Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus, que essa igreja se rompa e seja uma igreja missionária em nome de Cristo Jesus. Que as pessoas vão ouvir de longe, o que Deus está fazendo através dessa igreja, através dos teus servos, através das tuas servas, em nome de Cristo Jesus. Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai. Nos abençoa também. A obra de Deus lá em Guiné-Bissau, Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Quem está com fardo pesado, Senhor Jesus, que entrega a Ti, Senhor Jesus. Quem está passando por uma dificuldade, Deus, cura aquele que está doente, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa esse povo, abençoa essa igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja. Amém, igreja. Então, que Deus nos abençoe.